Vocês estão prontos para uma palavra poderosa, tremenda? Nós estamos conversando ser semelhante a Jesus. Estão lembrados? O texto que nós estamos usando está em Romanos. Por gentileza, Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? Aleluia! Queridos, viver a vida sobre a terra, sem saber por que estamos aqui, por que respiramos o ar que respiramos, é algo terrível. Levantar pela manhã, ir para o trabalho, briga com um, discute com outro, volta à tarde cansado, senta no sofá, liga a televisão, é emburrado com todo mundo, vai dormir, levanta pela manhã, vai para o trabalho, briga com todo mundo, volta à noite para casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso não é vida de gado, é vida de gado, né? É se preparar para o abatedouro, ser conduzido sem propósito. Agora, quando você entende que existe Deus, e quando você entende que esse Deus se importa conosco, e quando nós entendemos que esse Deus tem planos e propósitos para cada um de nós, e os planos e propósitos de Deus são elevados, nos desafiam, coloca dentro de nós uma energia, uma motivação duradoura, que nos impele a atingirmos esse propósito. Vivermos sobre a terra, sabendo que Deus quer nos conduzir para algo extraordinário, maravilhoso, inimaginável. Levar-nos para realizações onde os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, ainda não chegou no coração humano. Viver diariamente sobre a terra, certos de que a boa mão do nosso Deus está sobre nós, e que todas as coisas que acontecem, que sucedem em nós, através de nós, coopera, produz um sinergismo para o nosso bem. Aleluia! Nós damos um outro colorido na vida, uma outra dimensão na vida, existe um outro sabor na vida. Existe propósito, existe razão de ser. E o texto sagrado diz que Deus, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai trabalhando conosco, para um propósito. E Ele quer que eu e você tenhamos a imagem, a mesma imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Você pode imaginar isso? Se existe algo que a mãe, especialmente quando os filhos são bebês, crianças, que a mãe fica assim bicuda, carrancuda, quando alguém diz, o meu filho é igual ao seu, se parece com o seu. Os pais não gostam desse tipo de comparação, não é mesmo? Não, o meu é mais inteligente, não, o meu é mais bonito, não, o meu é mais capaz, não, o meu é mais. Mas olha o que o nosso Deus faz. Ele quer que eu e você cresçamos para ser igual ao Filho dele, Jesus. E aí, Ele não faz acepção. Pode ser o bandido, pode ser o alcoólatra, a prostituta, pode ser o caco, pode ser o político, pode ser quem for. Ele quer trabalhar em nós. Pode ser pastor,
Pode ser quem for. Ele quer trabalhar, pode ser apacentador, aleluia. Eu sei que você está pensando em outros né? Ele quer trabalhar em nós para nós sermos iguais, termos a semelhança do Filho dele, Jesus. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Não importa a raça, não importa a língua, não importa a cor, não importa a cultura, não importa a condição social. Ele trata todos igualmente com amor, com compaixão. Ele olha e Ele vê em mim e em você virtude, Ele vê em mim e em você potencial, Ele vê em mim e em você qualidade, ou qualidades para sermos tratados, formados, forjados, até termos a semelhança de Jesus, até atingirmos a medida do varão perfeito. Aleluia. Pio, mas eu já fali 3 empresas, não importa. Pio, mas eu já fiz muita coisa errada, não importa. Pio, mas eu já errei tanto, não importa. Como é que Deus vai trabalhando nas nossas vidas para termos a imagem de Cristo Jesus? Ele usa basicamente 2 fontes. Uma, o nosso apacentador, o nosso discipulador. Ele usa o discipulador. E ele usa o Espírito Santo. O Espírito Santo pega a Bíblia, a palavra de Deus, e aplica no nosso viver. O Espírito Santo e o nosso discipulador são aqueles que chegam e dizem: olha, abra mão desse mau hábito, mude esse comportamento, deixe de ser assim. Uma pessoa entendeu ali, ele disse amém. O Espírito Santo e o discipulador é como um espelho. Existe possibilidade de alguém chegar diante de um espelho, olhar, dizer gostei e virar as costas e vai embora? 100% das pessoas que olham no espelho dão uma arrumadinha. 100%. Não é verdade? E se uma mulher, e se uma mulher chega diante do espelho? Você acha que ela vai se olhar sem... Ela não vai mexer em alguma coisa? Ela não vai ajustar, corrigir alguma coisa? Não vai? Vai. O homem também não faz. Os homens hoje estão se cuidando um pouquinho mais, né? Vão na academia, faz ginástica, perder a pança, tal, não sei o quê. Foi-se o tempo. Agora eu não ouvi amém desse lado, não. Foi-se o tempo que o homem chegava e diz: olha, faz 1 mês que eu não escovo os dentes. Misericórdia. Então a gente chega diante do espelho e sempre dá uma arrumadinha, né? Arruma o colarinho e tal, mexe e tal, né? Dá uma arrumadinha. O apacentador, ou o discipulador, e o Espírito Santo são como espelhos, que mostra para a gente aonde precisa mexer, aonde precisa arrumar. Agora, como é que eu sei? Aonde é que eu vou conferir? Aonde está o aferidor de que eu já estou me parecendo com Jesus? E quais as áreas que eu preciso mexer para continuar neste processo de transformação até ser semelhante a Jesus? Aonde é que eu mensuro essas coisas? Através do relacionamento. Através do relacionamento. É no relacionamento que eu vou perceber se eu sou mais semelhante a Jesus ou menos semelhante a Jesus. E aí então, existe um relacionamento de 360 graus. Eu me relaciono com as pessoas que estão acima de mim, que exercem algum tipo de autoridade. O professor, o meu patrão, o dono da empresa, o meu chefe, o guarda de trânsito, enfim, alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre a minha vida.
Como é que eu me relaciono com aqueles que estão acima de mim? Como é que eu me relaciono com aqueles que estão debaixo da minha autoridade? Aqueles que eu exerço autoridade sobre eles. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Como é que eu me relaciono com aqueles que são co-iguais? Aqueles que estão no mesmo nível que eu, de autoridade, de influência, enfim. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Eu preciso pegar o padrão, o molde, chamado Jesus Cristo. Como é que Jesus se relaciona com o Pai, com os seus discípulos? Como é que ele se relaciona com as pessoas que o cercavam? E eu preciso crescer no entendimento, crescer no conhecimento, ao ponto de ter o mesmo comportamento, a mesma atitude de Cristo Jesus, para eu poder ser semelhante a Ele. Na semana passada, nós vimos como se relacionar com aqueles que estão acima de nós. Estão lembrados? Amém? E hoje eu quero então falar sobre aqueles que estão abaixo de nós, em termos de autoridade, e aqueles que estão ao nosso lado. Como se relacionar com quem nós lideramos? Efésios capítulo 6, versículo 9. Aqui existe instruções. Você sabe a diferença de instrução, né? Instrução é algo para ser feito. Então existem instruções aqui. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, Deus, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Sem ameaça. As pessoas que estão debaixo da nossa liderança, nenhum tipo de ameaça com essas pessoas, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de ameaça emocional. Ah, ovelha, se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Isso é ameaça ou não? É ameaça. Sem ameaça. Nenhum tipo de opressão. Sem ameaça material, sem ameaça espiritual, sem peso. Irmão, se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão. Se você não der o seu dízimo, Deus vai pesar a mão? Sim ou não? Não senti firmeza. Sim ou não? Não. Ele não vai pesar a mão. Você só vai se privar de bênçãos, mas Ele não vai te oprimir. Você abre mão, você rejeita bênçãos, mas Ele não vai te oprimir. E por que nós jogamos isso sobre as pessoas? Aquelas pessoas que nós lideramos, exercemos influência, sem ameaças, sem opressão. Devemos ser facilitadores dessas pessoas. Devemos ajudá-las a definir alvos, objetivos, e devemos auxiliá-las na busca, no alcance desses objetivos. Seja um facilitador na vida das pessoas. Devemos lidar com essas pessoas com leveza, com amor. Se nós entendermos que liderar é servir, fica tudo mais fácil. Liderar é servir. Liderar é servir. Deixa eu colocar um pensamento aqui para você. Eu e a Rose, nós temos o objetivo de servir e ajudar o máximo que nós pudermos cada setor, cada departamento, cada ministério da nossa igreja. Servir. O máximo que nós podemos. As pessoas que exercem alguma liderança em algum departamento, algum ministério, tem aqui pessoas extremamente fáceis de lidar. Por exemplo, eu não tenho nenhum complexo de inferioridade. Nada, isso já foi há muito tempo. Deus já resolveu isso há anos atrás. Consequentemente, nós não temos dificuldade em que você cresça. E nós servimos você.
E queremos que você cresça. E nós servimos você. E queremos que você cresça. Aí um pastor amigo diz: Pio, mas se você investe na pessoa, se você dá oportunidade, se você encoraja, se você facilita, essa pessoa não vai crescer, 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 e depois vai querer sufocar você? Eu falei: não. Não. Por mais que as pessoas que trabalham no nosso ministério, por mais que elas cresçam, elas nunca serão maiores do que nós. Aonde está a base bíblica para isso? Aonde está essa sua confiança? Simples. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Pronto. Se eu estou servindo, nunca serão maior do que nós. O maior é quem serve. Aquele que é servido é menor. Como é que eu trato com as pessoas que estão debaixo da nossa liderança? Facilitador, abençoador, ajudando, apoiando, abençoando. Olha Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Aquilo que você quer receber, o texto está dizendo, dê antes. Se você olhar esse versículo no avesso, né? Eu gosto de ler a Bíblia assim, depois eu olho atrás para ver o avesso do versículo. O avesso desse versículo está dizendo o seguinte: existe aqui uma lei chamada a lei da semeadura e da colheita. Meu pai sempre me dizia: filho, se você plantar uma lavoura de milho, e na ocasião da colheita você não puder colher, você contrata alguém e essa pessoa poderá colher para você. Uma lavoura de soja, uma lavoura de algodão, enfim, de café. Alguém poderá colher por você, para você, se você não puder colher. Mas aquilo que você semeia em atitudes, aquilo que você semeia em palavras, aquilo que você semeia em comportamento, ninguém vai colher no seu lugar, é você quem vai colher. Queridos, você, nós somos sementes. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma semente. Ela não se convenceu, então diga assim: você é uma semente linda. Esses dias atrás, eu peguei uma sementinha assim nas minhas mãos, de carvalho, da árvore carvalho. Árvore frondosa, robusta. Tem América do Norte, Canadá, Europa, tem muito carvalho. Uma sementinha assim, ela é bonitinha. Eu fiquei imaginando, dentro dessa semente, está todas as qualidades de uma árvore adulta. As raízes, a casca, os galhos fortes, as folhas, a cor, tudo está aqui dentro dessa semente. Você é uma semente. Você foi levantado por Deus como semente para resolver problemas, para ser solução de problemas. Se você semear uma solução de problemas, você vai colher o quê? O que você vai colher? Recompensa. Que tipo de recompensa? Vários tipos de recompensa, inclusive econômico, inclusive financeiro. Lá na empresa onde você trabalha, ao invés de você ficar reclamando do patrão, do chefe, isso aqui não funciona, não sei o quê, blá, 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 seja a solução lá, ele vai te promover. Não ouvi um amém aí não. Eu vou sair dessa empresa, porque aqui não funciona isso, não funciona aquilo outro, então eu vou trocar de trabalho. Ei, você está num canteiro de oportunidades inimaginável. Seja a solução onde você está. Como semente, semeie soluções e você será grandemente recompensado. Semeie um sorriso, você colhe um sorriso. Semeie um abraço, você colhe um abraço. Semeie gratidão e você colhe gratidão. Semeie esperança e você colhe esperança. Semeie a palavra de Deus e você colhe os frutos do Espírito na sua vida.
Aquilo que os homens, que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro para elas. Semeie, depois você colhe. É assim que nós lidamos com as pessoas que estão aqui embaixo. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Só para colocarmos mais um texto bíblico. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, não más obras, mas boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Não calunie ninguém. Pio, você não conhece a minha sogra. Não calunie ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com meia dúzia de pessoas. Hã? Ser manso para com todos, amável. Como é que eu me relaciono com aqueles que estão abaixo de mim? Aleluia. Aleluia. Pio, como é que eu posso conferir, saber se eu estou me parecendo mais com Cristo ou não? Através de relacionamentos. Vamos avançar um pouquinho? Como se relacionar com aqueles que estão no mesmo nível que nós? Amigos, companheiros, colegas, coiguais. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuide dos interesses dos outros. Tenha cuidado, proteja os interesses dos outros. Nada por egoísmo, mas seja uma pessoa altruísta. Queridos, aonde é que nós vamos parar daqui 15, 20 anos? As nossas crianças são extremamente mal educadas. Um dia eu vi uma mãe falando: filha, você é mal educada. Não é verdade? Quem tem aí acima de 55, 60 anos aí? Levanta a mão. Aí. Você, quando você era criança, dois adultos conversando, você interrompia? Hã? Não. Dois adultos em pé, você passava correndo no meio quando era criança? Não. Lembra que os adultos sentavam na mesa, comiam, e depois as crianças comiam? Lembra disso? E por isso eu vejo você traumatizado, magoado com seu pai, com a sua mãe. Eu vejo você infeliz, eu vejo você triste, eu vejo você frustrado. É? Não. Porque você aprendeu um princípio gloriosíssimo, chamado honra. Respeito. Quando, queridos, quando que se eu chegasse em casa e fizesse uma reclamação da professora, sabe quando que os meus pais dariam a razão para mim? Mas nunca! Hoje é assim? Vou lá naquele colégio, e porque não sei o quê. E a criança se sente, não, bam, bam, bam. O He-Man. Eu tenho a força. Hã? Os
Os pais são os primeiros a tirar as autoridades de quem tem autoridade sobre os seus filhos. Quer ver uma coisa? Vai ali fora e vê quantas crianças juniores estão sentadas ali correndo para lá e para cá. Vai ali fora, vai ali, agora para você ver. Há muito tempo já está falando. Se uma professora da IBI der um puxãozinho de orelha, não precisa nem arrancar um chumaço de cabelo não, só um puxãozinho de orelha. É brincadeira, né? Onde que essa geração vai parar? Queridos, sabe o que vai acontecer? Quando eles ficarem grandes, já não mais perto dos pais, vão sofrer no mundo, porque o mundo vai bater com vontade. Não é assim? Vai sofrer. E você está dizendo que os pais devem bater nas crianças? Nunca. A Bíblia, falando para a internet, eu sei que vai para a televisão esse negócio aqui, a Bíblia não diz que os pais podem bater nos seus filhos. A Bíblia diz que os pais podem corrigir os filhos em amor. Se necessário, use a vara. É assim. É assim. A Bíblia diz, se você não corrigir o seu filho, ele vai envergonhar o seu nome. Isso não está nem aqui no script, mas não sei por que eu entrei aqui. Deus sabe. Deus sabe. Eu estava olhando aqui, não está aqui não. Mas, queridos, essa próxima geração, ela é tão egoísta, ela é tão egocêntrica, ela não vê ninguém ao redor dela, ela é o dono do mundo. Ela não considera os outros. Olha a rapaziada que está entrando no mercado de trabalho. Terminando faculdade, está no meio da faculdade, já terminou, por aí e tal. Uma média de 6 meses em cada emprego. Vocês vão chegar aonde desse jeito? Como se relacionar com os coiguais? Julgando? Apontando o dedo? Colocando deméritos? Não. Como se fossem superiores a nós mesmos. Que eu seja fonte de bênção na vida dessa pessoa. Deus chega para Abraão, o patriarca Abraão, e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Querido, não é para você ser maldição na vida de ninguém, é para você ser bênção. Esse é o padrão, esse é o modelo bíblico. Vamos dar uma olhadinha em 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Naquela época, milênios atrás, séculos atrás, era permitido a poligamia. Esse homem tinha 2 mulheres. Uma chamava Penina, ela tinha filhos. Ana era estéril. E naquela cultura daqueles dias, uma mulher que não gerava filhos valia menos que um camelo velho desdentado. Sabia disso? É. Aliás, para vocês que são assim meio, né, esse movimento feminista, porque as mulheres, não sei o que, blá, 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 você sabia que Jesus Cristo veio para elevar a mulher e colocar a mulher no mesmo nível que o homem? Sabia disso? Sabia disso que o cristianismo trata homem e mulher iguais? Sabia disso? Sabia que o cristianismo é a única religião
que honra a mulher no mesmo nível, grau de igualdade que honra o homem? Essa mulher, Ana, ela era estéril. A sua amiga, deveria ser amiga, uma colega adversário. Vamos ver como que ela tratava Ana. Versículos 6 e 7. Como Penina tratava? Porque o Senhor a tinha deixado estéril, Ana, né? A sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Penina é aquela rixosa, endemoniada, encapetada. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor Deus, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Penina não tratava Ana como amiga, como companheira, mas como rival, não como coigual. Não tratava com honra. Ana já tinha uma cicatriz na sua alma, uma marca profunda na sua alma, por não poder gerar filhos. E a rival simplesmente a pisoteava, ano após ano. Penina era uma acusadora, apontava o dedo, você é estéril, ele vai vender você vale menos que aquele camelo velho lá, você vai ser trocado qualquer dia por um camelo mais novo. Era assim. Penina era acusadora. Amado, saiba que o acusador quer impedir que você alcance o propósito de Deus para a sua vida. O acusador, ele quer dar um zoom na situação, na circunstância que você está vivendo no momento presente, circunstância diversa, lutas, problemas, tristezas. Ele quer dar um zoom nessa situação e ele quer convencer você que você sempre será assim. Esse é o propósito do acusador. Você nunca terá um amanhã melhor, mas eu posso lhe garantir, os melhores dias da sua vida, eles estão se aproximando, rapidamente se aproximando, os melhores dias da sua vida. Aleluia! Sim, Senhor. Mas o acusador quer convencer você de que você é isso, de que você não vai melhorar, você não vai crescer, você não vai mudar, você não vai conquistar. O acusador quer convencer você de que você é um derrotado, um fracassado, um inútil, um estéril. Os acusadores comparam o tempo atual, o tempo presente, com as realidades do entorno. Mas eles não têm ideia do que você vai alcançar amanhã. Eles não têm ideia. Deus tem algo tremendo para a minha vida, para a sua vida, para você que me assiste pela televisão, para você que me assiste pela internet. A sua vida pode ser mudada se você colocar o seu coração, a sua fé, a sua confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Algo tremendo pode acontecer na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para nós. Só mais um pouquinho. Persista, mantenha firme, não desanime, não abra mão, continue, segure mais um pouco, mais um pouquinho, e aquilo que há de vir, virá e não tardará, diz o Senhor. Aleluia! Você sabia que já existe uma música? A letra de uma música para você cantar daqui uns dias. Cantar a sua vitória, cantar a sua conquista, cantar o seu triunfo. Quer ver essa letra? Já está escrito. Já está escrito. Essa letra está em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Samuel 2. Meu coração exulta no Senhor. Queridos, quem é derrotado, fracassado, não tem um coração exultante, jubiloso. Olha a música, olha a letra que nós vamos cantar. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aleluia. Não há ninguém santo como o Senhor Deus, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Aleluia. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor
Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força, aleluia. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Olha o versículo 8. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, aleluia. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Versículo 9. Ele guardará os teus pés, os pés dos santos. Ele guarda os teus pés, meu irmão, minha irmã. Ele guarda os teus pés. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, mas é pelo braço forte do nosso Deus que você avança, que você marcha, que você conquista, que você triunfa, aleluia, aleluia. Aqueles que estão ao nosso lado, e começa como acusadores, juízes, apontando o dedo. Daqui a pouco ele ouvirá você cantar a canção: o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, eu não sou abalado. Daqui a pouco ele verá você cantar: o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia às águas tranquilas. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A minha cabeça está untada com óleo da alegria, o meu cálice transborda. Os acusadores ficarão silentes, silenciarão. Queridos, é uma coisa impressionante. 2, 3 pastores se encontram. A primeira pergunta: tudo bem, meu irmão? Tudo bem. E daí, quantos membros você tem? A segunda pergunta: quanto que arrecada a sua igreja? Isso é bullying ministerial. Isso é bullying, vai para a cadeia. Ah, se o camarada tem lá na sua igreja 500 pessoas, 600 pessoas, já se sentem o bonzão. Já acha que pode ensinar os outros. Como tratar os coiguais? Hebreus 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Querido, repartir o que você tem com os outros, a Bíblia chama isso de sacrifício. É contra a nossa natureza. A nossa natureza natural não aceita isso. Mas lembre-se, nós estamos conversando sobre isso por quê? Porque nós estamos sendo discipulados. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Ele está nos arrumando. Ele está tirando o que precisa ser tirado, para que eu e você tenhamos a imagem de Cristo Jesus. E esse é o último ponto: ser conforme a imagem do seu Filho. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês. Na outra versão, só o versículo 5, na versão atualizada. Tende em vós, no lugar de aquele, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, decidiu se humilhar, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Ser semelhante a Jesus.
Ser semelhante a Jesus. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E agora estou terminando. Estou encerrando. Ter o mesmo sentimento. O que é que gera, o que é que produz um sentimento em nós? Que? Pensamentos. Imagina aí você que é funcionário, você que trabalha numa empresa, você recebe essa informação. Amanhã você será demitido do seu emprego. Que sentimento produz? Sentimento bom ou ruim? Ruim. Você vai ser demitido. Agora você recebe outra informação. Amanhã você será promovido no seu trabalho. É um sentimento bom ou ruim? Bom. O que produziu o sentimento? Um pensamento. O pensamento produz sentimentos. O que é que produz um pensamento? Palavras. Palavras produzem pensamentos. Pensamentos produzem sentimentos. Sentimentos produzem ações, atitudes. Quando a Bíblia diz que eu e você devemos ter o mesmo sentimento, significa que eu e você temos que ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Por isso que eu e você precisamos nos encher, nos nutrirmos da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais os pensamentos, mais a mente de Cristo se estabelece em nós, em você. E quando você tem um pensamento, a mente de Cristo, você vai ter os sentimentos de Cristo. E você vai ter as atitudes de Cristo. E seremos semelhantes a Ele. É o que a palavra nos diz. Aleluia. Ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Implica em termos os sentimentos dEle. Antes dos sentimentos, os pensamentos. Antes dos pensamentos, palavra. Palavra, palavra. Esse texto de Filipenses que nós lemos, diz que os pensamentos de Jesus, Ele não usou as coisas para beneficiar a si mesmo. Ele não usou. Ele abriu mão dos seus direitos. Quando o seu direito produz dano no outro, você abre mão do seu direito. Se Ele não tivesse deixado o esplendor da glória dEle, se identificando conosco, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, condenados à perdição eterna. Humilde, não se vê acima dos outros. Obediente, sabe se render. Sabe se render. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, abriu mão dessa posição, tornando-se servo. Como servo, depois ele se torna como homem. Como homem, ele é colocado numa rude cruz. Cruz, você sabe muito bem, que era a morte da escória da sociedade, do lixo da sociedade, era colocado na cruz. Queridos, nada mais causa tanta dor em Deus quando nós não cremos nele. Nada causa tanta alegria e prazer em Deus quando nós cremos nele. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé agrada a Deus. A nossa dúvida da palavra dele entristece, fere, machuca Deus. Ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus. Eu compartilhei com os irmãos no culto da manhã. Uma irmã da igreja, uma senhora, pouco mais de 70 anos, me encontrou aí e disse: Pio, eu precisava falar com você um pouquinho. Pois não? Pois é, você está sabendo, né, que eu recebi o meu marido de volta em casa. Sim, eu fiquei sabendo. O
marido a deixou há 30 e tantos anos atrás. Foi viver com a secretária. A abandonou com 2 filhos. E ela, de tudo, se esforçou, trabalhou, deu todo o suor dela para criar esses 2 filhos, para pagar os estudos dos filhos. Agora que o homem levou um chute no traseiro da secretária, agora que o cara está velho, dente já caiu, diabético, fraco, sabe o que ele fez? Foi lá e bateu na porta da casa dela. Sabe o que essa irmã fez? Ela abriu a porta e o recebeu de volta. Eu perguntei para ela, falei, irmã, depois de tanto tempo, você agora tem a sua vida econômica, a sua vida independente, os seus filhos acrescidos, casados. Agora esse camarada volta e você abre as portas e o recebe. Ela olhou para mim e disse, viu, quando ele me procurou, eu orei. E disse, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E Jesus disse, eu receberia. E ela disse, por isso eu o recebi. Eu olhei para aquela mulher por um instante e falei comigo mesmo, eu estou diante de uma pessoa semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Como é que eu sei se eu estou me tornando semelhante? Através de relacionamentos. Através de relacionamentos. Como eu me relaciono com aqueles que estão acima de mim? Aqueles que me pedem perdão? Aqueles que estão abaixo de mim? Este é o propósito, esta é a vontade. Tudo converge para o nosso bem, se nós entendermos que Deus está trabalhando em nós para sermos conforme o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Imaginemos, amados, nós, membros dessa igreja, crescermos nesse padrão, subirmos um pouco nesse nível, nos comprometermos com a santidade, sendo o exemplo dos fiéis no amor, no trato, no carinho, no afeto, no importar-se. Um pregador inglês anos atrás, ele vem da Inglaterra, na época era de navio. Ele é um grande pregador, um homem muito conhecido. E a viagem foi difícil, era inverno. Ele chega aos Estados Unidos, a conferência estava montada, preparada, um auditório com muitas pessoas. Ele havia contraído uma amigdalite, não conseguia falar direito, estava afônico. Mas ele não quis deixar de trazer uma pequena palavra para aquele povo que o aguardava. Eles não tinham sistemas de som como nós temos hoje. Deram para ele um tipo de um megafone. E ele, quase sem voz, falou ali por uma meia hora. Ao terminar, enquanto o coral estava cantando, algumas pessoas vieram à frente
dentre as quais um homem. E ele disse: o que vocês querem? Disseram: nós queremos entregar a nossa vida a Jesus. E ele disse para aquele homem: você entendeu a minha mensagem? O homem disse: não, eu não ouvi uma palavra que o senhor disse. Mas por que você quer entregar a sua vida a Jesus? Porque eu vi Jesus em você. Ser semelhante a Jesus. Não ouviram uma palavra do pregador, mas viram Jesus nas expressões, nos gestos daquele homem, ao ponto de renderem-se a Jesus.